Notícias. Começa agora o Jornal da Uma, edição do jornalista José Rafael Lopes. E José, o presidente do Governo Regional dos Açores, defende que o acordo com os Estados Unidos para a base das Lajes deve ser revisto. Ainda assim, José Manuel Bolieiro acredita que o momento não é o mais oportuno. O presidente do Governo Regional dos Açores entende que a utilização norte-americana da base das Lajes provou a importância geoestratégica do arquipélago e, por isso, quando surgir o momento apropriado, o acordo que está em vigor deve ser revisto, ainda que, admite José Manuel Bolieiro, possa ser melhor esperar pelo fim da guerra entre os Estados Unidos e o Irão. Eu entendo que, porventura, nesta fase, não seja propriamente o momento mais oportuno para se falar sobre renegociações de acordos internacionais. O que quis pontuar, assim que surgir essa oportunidade, é de justiça, é adequado face ao recrudescimento do valor geopolítico e geoestratégico dos Açores, no contexto não só da NATO, como também da relação transatlântica, que se possa revisitar este acordo. José Manuel Bolieiro a defender que os Açores têm provado o seu valor geoestratégico para a NATO. O Acordo das Lajes foi revisto pela última vez em 1995, tendo na altura caído as contrapartidas financeiras na ordem dos 40 milhões de dólares que os Açores recebiam pela utilização da infraestrutura militar pelos Estados Unidos da América. E estas declarações de José Manuel Bolieiro surgem precisamente quando sabemos que voltou a aterrar um drone militar norte-americano na base das Lajes. Aterrou um pouco depois das 3 da manhã, hora de Lisboa. É a segunda noite consecutiva em que a infraestrutura no arquipélago dos Açores recebe este tipo de equipamentos militares. O drone de combate MK-9 Reaper tem cerca de 11 metros de comprimento, 20 de envergadura, pode carregar até 8 mísseis de elevada precisão, ou seja, é considerado um dos mais potentes e versáteis utilizados em combate nos Estados Unidos desde dia 18 de fevereiro, que o movimento de aeronaves militares norte-americanas na base das Lajes se intensificou. Têm vindo a chegar cada vez mais aeronaves dos Estados Unidos à base nos Açores. E na análise, o especialista em relações internacionais, Orlando Samões, afirma que Portugal tem estado a fazer um equilíbrio difícil entre o cumprimento do direito internacional e a parceria com os Estados Unidos. Ainda assim, refere que os drones são armas e, por isso, defende Orlando Samões, o acordo de utilização da base das Lajes pode estar a ser violado. Esses drones já têm características que nos fazem pensar serem mais de ataque e, portanto, parecem ir um bocadinho para além daquilo que seria o acordo inicial. Mas, por outro lado, também notamos que não há uma posição muito clara da União Europeia, portanto, não creio que Portugal esteja até a preterir um lado dos seus acordos neste caso com os Estados Unidos do que em relação à União Europeia, porque a União Europeia também continua a debater e há sensibilidades diferentes. O especialista em relações internacionais recorda que o presidente dos Estados Unidos tem atirado críticas a vários aliados da NATO, como Espanha e a Inglaterra. Para Orlando Samões, aliás, o facto de Portugal não estar representado na lista de Donald Trump é um sinal positivo. O presidente dos Estados Unidos ainda não falou, já destratou bastantes aliados, mas não foi o caso de Portugal. O que também significa, mais uma vez, que se calhar há algum respeito para com os aliados é algo que é estritamente necessário numa guerra, principalmente quando a guerra começa e que, estranhamente, esta administração norte-americana, talvez por muita falta de tradição e de conhecimento político, neste caso da parte do próprio presidente, não tenha começado da melhor forma e agora está completamente furioso. A análise de Orlando Samões no Gabinete de Guerra, aqui na Rádio Observador, numa altura em que voltou a aterrar mais um drone militar norte-americano na base das Lajes. Aconteceu às 3 da manhã. E olhamos agora para a reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Irão avisa contra qualquer ação provocadora no Estreito de Hormuz. Por causa do projeto de resolução apresentado pelo Bahrein, de acordo com o programa oficial do Conselho de Segurança, o projeto propõe autorizar o uso de força defensiva para proteger a navegação em Hormuz por parte de ataques iranianos. A Associated Press escreve que a versão
final atenua significativamente esta proposta. A votação estava marcada para hoje, mas foi adiada, deve acontecer apenas amanhã. Ora, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros diz que qualquer ação provocadora por parte do Conselho de Segurança da ONU só irá complicar ainda mais a situação em torno do Estreito de Hormuz, que continua extremamente condicionado e a prejudicar o comércio mundial de petróleo. E já está na estrada a Operação Páscoa 2026 da GNR. Foram registados 236 acidentes e 4 mortes nas últimas 24 horas. Há ainda a registrar 5 feridos graves e 68 ligeiros. São dados da GNR, de acordo com o comunicado. Dos 7.000 condutores, dos mais de 7.000 condutores fiscalizados, 32 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior à que representa crime rodoviário. 9 pessoas foram ainda detidas por estarem a conduzir sem carta. A GNR revela que foram detectadas quase 1.400 contraordenações rodoviárias, das quais 400 foram por excesso de velocidade. Na Rádio Observador, o Major João Gaspar, da Divisão de Comunicação da GNR, prevê o aumento do tráfego rodoviário nos próximos dias devido à Páscoa. Afirma ainda que vão existir reforços na estrada, a pensar nos próximos dias. É previsto, sim, de facto, aqui um aumento do tráfego rodoviário por todas as estradas portuguesas. Vai haver aliás, está a decorrer um reforço das ações de fiscalização e de patrulhamento, orientado aqui para os principais eixos rodoviários e também para os locais que estão mais associados a esta época festiva, de forma a poder garantir que estas deslocações decorrem em segurança, mas também para garantir que de facto é possível gozar este período festivo junto das famílias e sem tragédias alimentar. Declarações do Major João Gaspar, da GNR, na Rádio Observador, ele que faz parte da divisão de comunicação da GNR. E a PSP fez mais de 700 detenções. Sendo que mais de 200 foram devido à condução sob o efeito de álcool. A PSP registrou ainda perto de 4.000 infrações rodoviárias. Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública destaca que foram registados 384 crimes rodoviários, além da condução em estado de embriaguez. A PSP detectou quase 140 casos de condutores sem carta de condução. A GNR e a PSP vão estar na estrada até segunda-feira, com um aumento da fiscalização devido ao período da Páscoa. Neste período, a PSP promove ainda ações junto da população mais idosa e tem um plano de contingência para agilizar o controlo de segurança nos aeroportos. E este fim de semana prolongado é um fim de semana prolongado de calor e, por isso, hoje a vigilância nas praias começa a ser reforçada. É o projeto Sea-Watch da Polícia Marítima Nacional. Quer colocar mais nadadores salvadores no terreno. A Rádio Observador ouviu o presidente da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, Alexandre Tadeia, que deixa alguns alertas para esta altura. A Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores fez um alerta público para um período crítico que vamos viver nestas 2 semanas, que, segundo os dados do Observatório do Afogamento, já tem vindo a registrar desde, pelo menos há 4 anos atrás, onde nestas 2 semanas normalmente estamos muito acima daquilo que é a média quinzenal de afogamento, que é 5 mortes, a nossa média portuguesa, e nestas 2 semanas normalmente temos o dobro e muitas vezes até 4 ou 5 vezes mais. Alexandre Tadeia, presidente da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, que afirma que as praias portuguesas precisam de nadadores salvadores durante mais tempo, durante o ano. São avisos deixados em entrevista na Rádio Observador. A iniciativa da Polícia Marítima, o projeto Sea-Watch, termina a 12 de abril. E assim que fechamos o Jornal da UMA, edição do jornalista José Rafael Lopes. Até já, José. Até já, Rita. E já a seguir temos Vichy Soares.